La única forma en que podremos cambiar A única forma em que poderemos mudar es convivir con nosotros mismos. seria conviver com nós mesmos. Si seguimos el camino de negarnos, Pois se continuarmos no caminho da negação, intentar engañarnos a nosotros mismos, de tentar enganar a nós mesmos, presentándonos ante los espejos de nuestra propia visión, nos apresentando perante os espelhos da nossa própria visão, un hombre diferente que no somos, homem que na verdade é diferente do que realmente somos, ¿quién en realidad es el engañado? quem está na verdade sendo enganado? Podemos presentarnos ante los ojos de los demás someramente diferentes, Podemos nos apresentar meramente diferentes aos olhos dos demais, sin embargo, esa mente clarificadora, e no entanto é essa mente que clarifica, iluminada por un principio que existe más allá de ella, uma vez iluminada por princípio que está além dela, compasivamente y tiernamente, com compaixão e ternura, se encarga de demostrarnos a nosotros mismos se encarrega de demonstrar a nós mesmos que somos lo que podemos, que somos o que podemos ser, lo que hemos llegado a ser hasta ahora, o que chegamos a ser até agora. pero que al mismo tiempo, Mas ao mesmo tempo, ahí en la profundidad recóndita de ese principio superior de la mente, ali na profundidade recôndita desse princípio superior da mente, está la posibilidad del cambio. está a possibilidade da transformação. Algunos escritores e investigadores han llamado a esto el principio de la intuición que ilumina la mente. Muitos escritores chamam esse o princípio da intuição que ilumina a mente. Otros le han llamado el principio universal del amor. Outros o chamaram o princípio universal do amor. Otros le han llamado la iluminación de la mente. Outros o chamaram de iluminação da mente. A mí me gusta llamarla A mim, eu prefiro chamar la honda capacidad perceptiva a profunda capacidade perceptiva del misterio de la vida. do mistério da vida. Entonces, ¿dónde está la vida? Então, onde está a vida? ¿Está en la mente? Está na mente? ¿Está en las emociones? Está nas emoções? ¿Está en nuestros cuerpos? Está em nossos corpos? Quizás esté en todo eso. Talvez esteja em tudo isso. Pero todo eso dependa de esa vida Mas tudo isso, na verdade, talvez dependa desta vida que cuando ilumina la mente que, quando ilumina a mente intelectual e individual, intelectual e individual, existe la posibilidad de que ella se vuelva universal. existe a possibilidade de que ela se transforme em algo universal. Es muy fácil para nosotros hablar de principios de fraternidad, É muito fácil para nós falar de princípios de fraternidade, de grandes principios de realización espiritual, de grandes princípios de realização espiritual, hablar del sendero, falar da senda espiritual, do caminho espiritual, cómo transitarlo, de como trilhá-lo, pero todo eso es hablar de eso. mas ainda assim estamos apenas falando sobre o assunto. Vivir Pois viver intensamente, intensamente, como esos principios espirituales lo indican, de acordo com o indicam esses princípios espirituais, ya no es tan fácil como hablar de ellos. já não é tão fácil como apenas falar deles. Así, nosotros que estamos acostumbrados durante tantos años a hablar de fraternidad, Assim, nós que estamos há tantos anos acostumados a falar de fraternidade, y seguramente cuando salimos de este portón, e seguramente quando saímos desta sede, desse portão para nossa casa, la realidad práctica de la relación de la vida a realidade prática da relação da vida nos indica que hemos hablado mucho, nos pode indicar que temos falado muito, que intelectualmente hacemos mucho uso de esa fraternidad, que intelectualmente usamos muito desse conceito de fraternidade, pero en la vida de relación todo es diferente. mas que na vida das nossas relações tudo é diferente. Así, si tenemos una persona a nuestro servicio, Assim, se temos uma pessoa que trabalha para nós,
la consideramos nuestro hermano, consideramos ela nosso irmão, que tiene los mismos derechos que nosotros, que tenha os mesmos direitos que nós, las mismas libertades que nosotros, as mesmas liberdades que nós, las mismas posibilidades ante la vida que nosotros, as mesmas possibilidades perante a vida que nós mesmos, que esa misma esperanza de realización espiritual que essa mesma esperança de uma realização espiritual clamamos como un derecho para nosotros, que clamamos para nós mesmos como um direito, también la tiene esa persona. também essa pessoa a tem. ¿Cómo la tratamos? Como é que nós a tratamos? ¿Como nuestro igual? Como nosso igual? ¿Podemos agradecerle su servicio? Podemos agradecê-la o seu serviço? ¿O le hacemos sentir nuestra orden? Ou apenas fazemos com que ela sinta as nossas ordens? ¿Le hacemos sentir que Él es nuestro compañero en la vida? Nós fazemos com que ela sinta que é nossa companheira nesta vida? ¿O le hacemos sentir profundamente que es nuestro sirviente? Ou apenas fazemos com que ela sinta que é nossa servente? Así, si ocupamos un cargo importante en alguna organización de carácter espiritual, De modo que se ocupamos um cargo importante de alguma organização espiritual, le hacemos sentir a los demás que es un gran privilegio el que tenemos, fazemos aos outros perceber que é um grande privilégio que temos, o le hacemos sentir a los demás que son nuestros subalternos. ou fazemos com que os outros sintam que são nossos subservientes, nossos subalternos, Y que quizás nunca alcancen nuestro lugar. e que talvez nunca alcancem a nossa posição, Y mientras más tarde lo alcancen, mejor. e quanto mais tarde alcançarem, melhor, Así yo perduro en él mucho más tiempo. porque aí eu me mantenho nesse cargo por muito mais tempo. Entonces, ¿dónde está la gran problemática? Então, onde está essa grande problemática? En la gran confusión que nos crea la mente, Com a grande confusão que a mente nos cria constantemente y a cada paso en la vida, constantemente a cada passo na vida, cuando nos hace creer más importantes de lo que en realidad somos, quando nos faz crer que somos mais importantes do que na verdade somos, aún más importante de lo mismo que desempeñamos, ou ainda mais importantes do que aquilo que desempenhamos. y entonces todo se opaca ante el yo. Então tudo fica opaco perante o eu. Cuando el hombre vive para el yo, Quando o homem vive para o eu, todo es opaco a su alrededor. tudo fica opaco ao seu redor. Cuando el hombre comienza lentamente a trascender el yo Quando o homem lentamente começa a transcender o eu y puede ir dejándolo de lado, e consegue aos poucos deixá-lo de lado, sin necesidad de recurrir sem necessidade de recorrer para que nadie lo haga por él, para que ninguém faça por ele. cuando él se libera del conflicto Quando ele se liberta do conflito, de depositar en manos ajenas de colocar em mãos alheias su propia realización interior, a sua própria realização interior, entonces van haciendo una nueva alegría en su corazón. então começa a nascer uma nova alegria no seu coração. La alegría de sentir A alegria de sentir cómo ese yo va empequeñeciéndose como esse eu vai se tornando cada vez menor, hasta alcanzar até alcançar una realidad interna uma realidade interior que lo haga sentir a él un servidor de la vida que o faça sentir-se um servidor da vida y no que la vida está a su servicio. e não que a vida está ali para servi-lo. Entonces, ¿cuál es la realidad profunda de la vida? Então, qual é a realidade profunda da vida? La interrelación que ella nos crea instante en instante A inter-relação, interdependência que ela nos cria de instante a instante, en capas cada vez más profundas em camadas cada vez mais profundas, de un apercibir cada vez más intenso de uma percepção cada vez mais intensa, de una realidad que está más allá de esa mente individual. de uma realidade que está mais além desta mente individual. Y cuando ese apercibirse de esa vida profunda E quando esse percebimento desta vida profunda va naciendo en uno, vai acontecendo numa pessoa, entonces nos damos cuenta então nós percebemos que nosotros estamos en la vida,
que nós estamos na vida la vida está en nosotros, e que a vida está em nós que no hay diferencias e que não há diferenças entre el más humilde entre y el o más mais, rico, entre o mais humilde e o mais rico, el más tonto o el más inteligente, e o que tem menos aptidão de inteligência e o que tem mais, entre el sabio y el pobre de mente, entre o sábio e o de mente tosca, el que piense diferente a nosotros, aquele que pensa diferente de nós, que tenga un color distinto de nosotros, ou que tenha uma cor diferente de nós, que tenga un sexo diferente a ou nosotros, que seja de outro sexo distinto do nosso. que él haya decidido ser diferente en la vida, Ele tenha decidido ser diferente na vida. teniendo el todo derecho de serlo. Ele tem todo o direito de assim sê-lo. Y aun cuando ahondando en capas cada vez más profundas de ese apercibirse, E ainda que quanto mais profundamente ele vai nessas camadas de percepção, ese misterio de ahondamiento en la vida esse mistério do aprofundamento consecutivo da vida nos lleva a observar la naturaleza a nuestro alrededor. nos leva a observar a natureza ao nosso redor. ¿Qué estamos haciendo con ella? O que estamos fazendo com a natureza? Vemos cómo a cada instante la estamos agrediendo. Podemos perceber como a cada instante a estamos agredindo. ¿Podemos sentirnos realmente hermanados con los animales? Podemos realmente nos sentir irmãos dos animais. ¿Qué uso estamos haciendo de ellos? Que uso estamos fazendo deles? Todavía existen miles de laboratorios donde masacran animales. Ainda existem milhares de laboratórios que massacram os animais. Todavía existen para nuestro Ainda existem para alegría perturbada, nossa perturbada alegria, encerrar animales en cajas con barrotes, prender os animais em caixas com grades para poder observarlos estúpidamente, para observá-los estupidamente, sacarlos de su hábitat, tirando eles assim do seu habitat natural, sacarlos y llevarlos a lugares calurosos cuando viven en lugares como el polo, tirá-los do polo e levá-los a viver em lugares quentes, creyendo tontamente que podemos engañar a la naturaleza crendo tolamente que poderíamos enganar a natureza con la mala utilización de la genética, com a má utilização da engenharia genética y así engañándonos a nosotros mismos en la mente, e assim enganando a nós mesmos em nossa própria mente. decimos que hacemos nacer un panda en Nueva York Dizemos que fizemos nascer panda em Nova York y que lo hacemos para preservar la especie. e que assim o fazemos para preservar a espécie. Dejemos que la naturaleza los extinga en sus lugares de origen. E deixando que a natureza os extinga nos seus lugares de origem. Ella es la dueña de esas formas. Pois ela é a dona destas formas. ¿Por qué nosotros las manipulamos? Por que as estamos tentando manipular? ¿Por qué estamos manipulando intensamente al átomo? Por que estamos tentando intensamente manipular o átomo? ¿Por qué estamos haciendo esa mezcolanza de moléculas Por que estamos fazendo essa mistura de moléculas que no sabemos dónde terminará? que não sabemos onde terminará? ¿Por qué estamos mezclando la forma con la forma? Por que misturamos a forma com a forma? ¿Tenemos derecho a hacerlo? Temos assim direito de fazê-lo? La naturaleza es la dueña de todo ello Pois a natureza é dona de tudo isso. y también es la dueña de nuestros cuerpos. E também é a dona dos nossos próprios corpos. Ella se encarga de demostrarnos E a natureza se encarrega de nos demonstrar que no tenemos derecho de destruir otras formas que não temos o direito de destruir a outras formas, en pro de nuestra propia forma. apenas em busca ou em proveito próprio da nossa própria forma. Así, ¿cuál es el valor profundo del vegetarianismo? Qual é, portanto, o valor profundo do vegetarianismo? El esnovismo de ser distinto en una época atribulada por el ser distinto. É apenas uma questão de ser diferente numa época em que as pessoas se preocupam em ser diferentes, Solamente por estar delgado. tentando ser mais elegante ou emagrecer, Y no por compasión hacia quienes también son nuestros hermanos.
e não na genuína compaixão por aqueles que são também os nossos irmãos? ¿Qué sentido tiene el vegetarianismo desde ese punto de vista? Sob esse ponto de vista, se perderia o sentido do vegetarianismo. El hombre realmente es un ser perturbado que perturba la naturaleza. Pois o homem é um ser perturbado que perturba a natureza. Cuando el hombre vaya naciendo a un sentido de compasión cada vez más profundo, Mas quando o homem começa a descobrir em si, ou faz nascer em si, esse sentido mais profundo de compaixão, no un sentido de lástima, e não um sentido de tristeza, la compasión no es lástima, porque a compaixão não é uma tristeza ou lástima. la compasión es aquel principio que nos permite llegar a ser uno con aquello que está sufriendo. Mas a compaixão é aquele princípio que nos permite chegar a ser um com aquele que sofre, Y tratar de sentir el sufrimiento, de modo a tentar sentir o sofrimento, pero no vivir en el sufrimiento, mas não viver no sofrimento, sino llevar al sufriente mas sim levar ao sofredor a nuestro estado de alegría. ao nosso estado de alegria. Cuando podamos hacer eso con los animales, Quando possamos fazer isso com os animais, el mundo será distinto. o mundo será distinto, outro. Quizás no haya guerras encarnizadas. E talvez não hajam guerras encarniçadas. Yo vengo de un país donde se masacran miles de animales E eu venho de um país onde se massacram milhares de animais. y donde gran parte de sus gobernantes en este momento E onde grande parte dos governantes nesse momento están preocupados porque le sacaron una cuota internacional de consumo de carne. estão preocupados porque tiraram deles uma proporção de consumo internacional de carne no mercado. Quizás las vacas estén contentas, E talvez, por outro lado, as vacas estejam muito contentes. que hayan cerrado varios frigoríficos. Que muitos frigoríficos foram assim fechados. Pero cuando uno habla con una persona de esto, Mas quando alguém fala com alguma destas pessoas, entonces la persona le contesta: usted no tiene compasión por los sin trabajo. aí a resposta que essas dizem é: você não tem compaixão pelos que perderam o emprego. Pero esas personas que quedaron sin trabajo Mas essas pessoas que estão agora desempregadas tienen la mente, la inteligencia y la fuerza têm a mente, a inteligência e a força para poder cambiar. para mudar. La vaca no. E a vaca não tem. Cuando la encierran en el brete Quando a colocam no curral y ve que está por caer el martillo neumático en su cabeza, e quando assim encurralada vê que se aproxima o martelo automático que vai cair em sua cabeça, ella se aperciba de su final. ela se apercebe da sua morte iminente. Entonces, ¿qué es el sentido profundo de la vida? Então, o que é o sentido profundo da vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hermosos bosques en el planeta? O que estamos fazendo com os nossos lindos bosques neste planeta? ¿Qué estamos haciendo con nuestros ríos y aguas? O que estamos fazendo com nossas águas e rios? Por un lado, la ciencia afirma que el planeta en su mayor parte es agua. Por um lado, a própria ciência afirma que a maior parte do planeta é água. Y si seguimos contaminando las aguas de los océanos tontamente, E se assim, de maneira tão louca, nós continuarmos a poluir as águas dos oceanos, ¿qué ocurrirá en las próximas centurias? o que ocorrerá nos próximos séculos? Si seguimos produciendo calor indebido, Se continuamos a aumentar indevidamente o calor, entonces ocurrirá lo contrario. acontecerá então o contrário. Inexorablemente la naturaleza deberá desprender témpanos enormes E então a natureza vai degelar uma série de quantidades de gelo nos polos. Algunos muy grandes ya vienen avanzando desde la Antártida E algum desses grandes icebergs já vem avançando na Antártida y serán aguas sobre nuestras ciudades. e se transformarão em águas como dilúvios sobre nossas cidades. Seguramente los océanos irán creciendo cada vez más. Pois assim os oceanos com certeza crescerão cada vez mais. ¿Y quién tendrá la culpa de todo esto? E quem será o culpado de tudo isso? Coincidamos con Krishnamurti, Aí coincidimos com Krishnamurti, que la casa arde. pois a casa está em chamas. ¿Cómo podemos cambiar todo esto? Como podemos transformar tudo isso? No podemos
ir corriendo a las Naciones Unidas a golpear sus puertas, Não adianta ir às Nações Unidas, bater lá nas suas portas, pero sí podemos cambiar cada uno de nosotros. mas o que podemos fazer é mudar cada a nós mesmos. Esto es una idea lejana, Essa é uma ideia distante, un paradigma imposible de alcanzar, paradigma impossível de ser alcançado, que el cambio del mundo está en el cambio del hombre, que a mudança do mundo está na transformação do homem, que la paz del mundo está en la paz de un individuo. que a paz do mundo está, na verdade, dependendo da paz de indivíduo. Entonces pensemos por un instante cuánto podemos hacer Então, pensemos por instante o que e quanto podemos fazer si decididamente se nos decidirmos a cambiar el mundo, empezando por cambiar nosotros. a mudar o mundo, começando por transformar a nós próprios. ¿Cómo podríamos empezar por nosotros? Como poderíamos começar por nós próprios? Quizás una buena idea sería empezar a cambiar nuestra relación con la vida. Quem sabe uma boa ideia seria começar a mudar a nossa relação para com a vida. Sentirnos que somos esa vida, Sentir que somos nós mesmos essa vida. que no estamos fuera de ella, Que nós não estamos fora dela. que somos esa vaca mutilada, Que somos essa vaca mutilada. ese bosque destruido, O bosque destruído. ese ser que es mancillado, que es destruido Esse ser que é destruído por distintos motivos, por diferentes motivos físicos, intelectuales o emocionales. físicos e intelectuais ou emocionais. Y cuando nos podamos sentir el conflicto del mundo, E quando nós possamos sentir esse conflito do mundo, entonces el mundo será nuestro, então o mundo será nosso, con todo lo que hay en él, com tudo o que há nele, pero también la vida del mundo. mas também a vida do mundo, Nosotros somos esa vida. pois nós somos essa vida. Y cuando seamos la vida del mundo, E quando formos realmente essa vida do mundo, veremos que no hay diferencias, veremos que não há diferença, que la vida que late en cada forma que a vida que está palpitando em cada forma somos nosotros. somos nós mesmos. Lo único que nos separan son las formas. A única coisa que nos separa, aparentemente, são as formas, La vida es una. pois a vida é uma só. Por doquiera que la observemos en las formas, Por onde quer que observemos as formas, en lo que es igual y en lo que es diferente, entre o que é igual e o que é diferente, en los animales y en las plantas, nos animais e nas plantas, en los insectos, mesmo nos insetos, en el aire, en la tierra, no ar e na terra. todo por doquier es vida. Por onde quer que olhemos, tudo isso é vida. ¿Vida de quién? Vida de quem? ¿Dónde está Onde está el origen de esa vida? a origem desta vida? ¿Dónde empezó la maravilla de la vida? Onde começou a maravilha da vida? ¿El tiempo es vida? O tempo é vida. Si el espacio es lo que hace que la vida exista, Pois se o espaço é o que faz com que a vida exista, el tiempo es lo que hace que la vida se desarrolle. o tempo é o que faz com que a vida possa se desenvolver. Y el desarrollo de la vida es un desenvolverse cada vez más hondo E o desenvolvimento da vida é desenvolvimento cada vez mais profundo de un apercibimiento de sí misma. de apercebimento de si mesmo. Y ese apercibimiento cada vez más profundo de sí misma E esse apercebimento cada vez mais profundo de si mesmo se convierte en una mayor y cada vez más honda capacidad se torna numa capacidade cada vez mais profunda, sensitiva y sensible sensitiva e sensível a la realidad profunda a essa realidade profunda de sentir a la vida a nuestro alrededor como una. de sentir a vida ao nosso redor como sendo uma. Entonces, aquella frase rimbombante de la fraternidad, E essa frase retumbante da fraternidade, esas ideas tan lejanas de la vida una, essas ideias aparentemente tão distantes da vida una, serán una realidad. se tornarão uma realidade. Y entonces ya quizás no hablemos tanto.
E talvez então já não falemos tanto, no declamemos tanto, não declamemos tanto, no nos sintamos tanto ese yo separado, não nos sintamos tanto assim esse eu separado, sino más bien vertidos, mas antes envolvidos, como dentro de un cáliz como se estivéssemos fluindo para dentro de um cálice que contiene esa vida que contenha toda essa vida y lo desborda e que transborda assim, más allá de todo límite imaginable, mais além de qualquer limite imaginável, donde nuestro actual mente no nos permite captar, até onde hoje a nossa mente atual não consegue ver, sin límites. mas aí então sem limites. Entonces la forma no existirá E então a forma não mais existirá como un límite de un yo, como o limite de um eu, sino tan solo senão apenas el espacio de la vida en transición, o espaço de uma vida em transição en la maravilla del movimiento, e essa maravilha do movimento, de la interrelación de la vida para con la vida, da inter-relação da vida para com a própria vida, la vida moviendo la forma, a vida pondo a forma em movimento, interrelacionando cada átomo y cada molécula entre sí, interrelacionando a cada átomo e a cada molécula entre si, hasta aún mover los más grandes cuerpos celestes del sistema. até mover os maiores corpos celestes do sistema. Desde el átomo a esos grandes cuerpos celestes y al Sol, Desde um pequeno átomo até esses grandes corpos celestes, o próprio Sol, solo existe esa vida, só existe esta vida nada más que esa vida. e nada mais do que esta vida. Todo lo demás es ilusión. E tudo mais é apenas ilusão. Muchas gracias. Muito obrigado.